Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar um pouco do capítulo 7 do meu livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. Já tenho mostrado para vocês aqui, tem alguns exemplares dessa nova remessa. Tem poucos exemplares. Entre em contato se você deseja adquirir o material dessa vez, tá? Porque vai levar mais algumas semanas para chegar uma nova remessa. E o capítulo 7 trata sobre profecia versus ensino, dons espirituais referentes à pregação bíblica. Então eu vou ler aqui basicamente o que eu escrevi na primeira página. Não é muito longo, porque tem notas de rodapé bem espessas, mas diz assim, eu digo assim: uma questão que vem sendo abundantemente falada hoje em dia é que a pregação é a profecia dos dias atuais, no sentido de que não há profecia como revelação, e agora a pregação substitui esse modo de Deus falar. Mas sobre essa questão, quero chamar a sua atenção para as implicações lógicas. Vamos lá. Sobre o dom de profecia na nova aliança. Primeiro, era sempre revelação e nunca pregação. Isso é do Pentecostes para frente, tá? Contudo, dois, dizem os cessacionistas que era pregação, mesmo sem nenhum exemplo neotestamentário que o comprove. Terceiro, dizem também que o dom de profecia cessou com o fechamento do cânon neotestamentário. Quarto, ainda assim dizem que a pregação deve continuar. E quinto, e ainda dizem que a pregação hoje é a profecia do Novo Testamento. Diante do exposto, percebemos que só pode ter acontecido uma das três opções. Primeira, o dom de profecia pode ter cessado e a pregação deve cessar, já que o dom era pregação e cessou. Segunda, o dom de profecia dizia respeito a revelações por causa do estabelecimento do cânon, mas agora é pregação, o que constitui uma mutação no dom, algo esquisito nas Escrituras. Ou terceira, o dom de profecia não cessou e deve continuar sendo exercido ao lado da pregação. Isso é o que eu defendo biblicamente. O dom de profecia não cessou e deve ser exercido ao lado da pregação. Tá? Então, profecia não é pregação, não na Nova Aliança, no Antigo Testamento, é basicamente isso, tirando as profecias preditivas, tá? Que é a menor parte das profecias bíblicas, sobretudo das profecias veterotestamentárias, para ser bem claro, tá? No Novo Testamento, a gente ainda tem alguns cânticos que são chamados de profecia, o cântico de Zacarias, né? Então profetizou, e aí ele cantou, tá? Porque a definição de profecia, biblicamente falando, grosso modo, é uma palavra vinda de Deus, tá? Mas há várias maneiras disso acontecer. E hoje, na Nova Aliança, após o Pentecostes, após o batismo no Espírito Santo, profecia é um dom, não é um ofício. Tanto é que o Antigo Testamento foi escrito basicamente por profetas, enquanto o Novo Testamento não foi escrito basicamente por profetas, mas por apóstolos e por homens apostólicos como Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, mas escreveram cada um evangelho, e Lucas até 2 livros. E a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Os demais autores do Novo Testamento foram todos apóstolos. Então, nesse capítulo 7 do meu livro, eu trato sobre a relação entre profecia, pregação e outros dons referentes à pregação bíblica. Por exemplo, o dom de mestre ou o dom do ensino, que é o mesmo. Ora é mencionado como o indivíduo, ora é mencionado como o dom propriamente dito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que não é profecia, tá? Palavra de conhecimento não é revelação. Palavra de conhecimento é um dom referente à pregação. Então, é o dom que os grandes mestres da palavra têm. Inclusive, os dons variam em intensidade. Assim como Paulo disse que falava mais em línguas do que todos os coríntios, ele também tinha o conhecimento sobre mais do que todos os coríntios, não somente pelo fato de ser apóstolo, tá? Mas outros também tinham esse dom, e ao longo da história do cristianismo. Por exemplo, Dr. Russell Shedd, falecido em 2016, né, tinha esse dom, notoriamente. E outros mestres da palavra de Deus, tá? Eu tive aulas com o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, do seminário Palavra da Vida. As aulas foram na JUVEP, no mestrado em Novo Testamento na JUVEP. Ele não cansava de dar aula, ele não cansava, e a aula boa, agradável e com profundidade, né?
nas Escrituras. Então, no capítulo 7 do meu livro eu trato sobre isso, porque quanto mais dons o pregador tiver, melhor. E nós devemos buscar os dons, inclusive o de profecia. Aliás, em 1 Coríntios 14:1, há um mandamento ali para os cristãos que nós devemos buscar os dons que melhor se enquadrem, né, para a gente, enfim, que sejam mais úteis para a comunidade e, sobretudo, o dom de profecia. Você já tem buscado esse dom? Já tem pedido a Deus esse dom? Veja o texto, 1 Coríntios 14:1, e ore com base nisso, tá bom? Por hoje é só. Tem muito mais coisa aqui no livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. E até mais. Deus te abençoe.